mãe, sempre muito criativa, fez essa imagem, né, com esse título, Não Vi, mas Acredito. E ela até comentou comigo, parece cartaz de filme, né? Parece mesmo, né? Muito bem elaborado, como sempre. Mas é esse o título da mensagem de hoje. Eu não vi, mas eu acredito. E é por isso que existe esse relato aqui no Evangelho de João. Os estudiosos, que sempre sabem um pouco mais da Bíblia do que a maioria das pessoas, não é? Eles dizem que esse seria o último capítulo de João. O fechamento do livro de João, originalmente, seria esse capítulo. Porque virando aqui, pelo menos na minha Bíblia, virando a página, existe aqui um texto que diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a primeira edição, digamos assim, de João, ela terminaria aqui com 20 capítulos redondos. Só que, com o passar do tempo, outras narrativas, outras coisas foram sendo lembradas pelos discípulos de João, que João tinha discípulos, e foram acrescentadas aqui ao Evangelho, por isso tem 21 capítulos em vez de só os 20. Mas vamos lá. Esse episódio aqui é muito conhecido, né, como o teste de Tomé, não é? O discípulo que duvidou, o discípulo que não acreditou. E a nossa visão, ela é um pouco diferente dessa questão aí que se tornou popular com relação à dúvida de Tomé. Porque nós vemos aqui muito mais do que uma dúvida, uma busca. Uma busca. Tomé era alguém que buscava alguma coisa. E ele estava lá junto com os discípulos, trancado em um lugar que seria o lugar onde se realizou a última ceia, por motivos de segurança. Ninguém sai. Ninguém sai. Por quê? Porque eles teriam que ser descobertos, e se um saísse e fosse reconhecido pelos romanos, ou pela polícia, ou quem, sei lá quem fosse, ia ter que entregar onde estava o resto. É a primeira coisa que ia ser feita, né? Um interrogatório muito bem elaborado, com aqueles métodos de extrair confissões que a gente conhece, que existem até hoje, não é? Para que ele entregasse, então, onde estavam os outros 11, etc. Não é? Então, por questão de segurança, ninguém saía, mas Tomé não se conteve ali, não se aguentou dentro daquele espaço fechado. Isso a gente viu, por exemplo, na própria pandemia, muitas pessoas tiveram que enfrentar essa condição, não é? De não suportar ficar dentro de casa, mesmo se expondo a uma doença que não tinha tratamento ainda conhecido. A gente queria rua, não é? Tomé era uma dessas pessoas inquietas, não é? Uma coisa interessante logo no início, que nós vemos que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o nosso domingo. O último dia da semana era o sábado. Então foi num domingo, ao cair da tarde, que Jesus apareceu, então, de uma forma milagrosa, de uma forma inexplicável, digamos assim, porque estava tudo fechado e ele aparece no meio.
E domingo ao cair da tarde, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui. Hoje é um domingo ao cair da tarde. Jesus pode aparecer aqui a qualquer momento, e aliás, queremos que ele está aqui. Não na forma visível que os discípulos tiveram, palpável, mas ele está no nosso meio. E em outros horários também, não precisa ser ao cair da tarde. Não é? Mas estando nós reunidos aqui, Jesus vem nos convidar a desfrutar da sua companhia. Então, eles estavam lá reunidos. E 8 dias depois, ou seja, no outro dia, no outro domingo, ele voltou a aparecer também no meio dos discípulos reunidos. Então, daí a gente vê a tradição, a origem da igreja estar se reunindo sempre no domingo. A gente sabe que tem irmãos que querem valorizar o sábado do Antigo Testamento, etc, etc. Mas a gente vê aqui o valor que tinha para Jesus exatamente o dia do domingo, não é? Então é um dado importante aqui. Agora, o fato é que Tomé não ficou na companhia dos outros discípulos, né? E por que isso? Por uma inquietação. E existem também no nosso meio, existem nas nossas igrejas, às vezes pessoas que saem do nosso meio, que vão se aventurar, que se afastam, que têm às vezes uma dificuldade de estar aqui nesse convívio que nós temos, né, de estar nesse espaço aqui todo domingo, né, com a hora marcada, nesse costume de cantar essas músicas que a gente canta e ouvir essas palavras que a gente ouve, porque não é a primeira vez que alguém prega para vocês sobre esse texto, muito provavelmente, não é? Algumas pessoas não estão no nosso meio, elas se inquietam. E a inquietação de Tomé era justamente de encontrar Jesus. E talvez ele tenha saído, já que chegou a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, eles já estavam cientes disso, as mulheres de manhã cedo já haviam relatado essa notícia. Vamos especular um pouco aqui, não temos todos os elementos para afirmar. Muito provavelmente Tomé disse, então vou sair, encontrar Jesus pela rua, se ele está vivo, se ele está caminhando por aí, igual as mulheres disseram, né? Vou sair por Jerusalém, que quem sabe onde encontro ele por aí, no meio da rua. E não aqui nesse espaço fechado, protegido, né? Nessa redoma onde nós estamos. Muitas vezes as pessoas procuram, né, Jesus nessas aventuras da vida, não é? Mas o fato é que Jesus escolheu aparecer onde o seu povo estava reunido. Ao invés de atender a demanda, a esperança, a necessidade de uma busca individual de alguém que saísse pelo meio da rua e de repente encontrasse ali individualmente, sozinho com Jesus, não foi esse o caminho que Jesus escolheu para se revelar ressuscitado. Não foi esse. Ele se revelou ressuscitado no meio dos seus discípulos, no meio do seu povo. Já tinha acontecido o episódio de Emaús. Emaús pelo menos tinha duas pessoas. E foi justamente no momento de comunhão dessas 3 pessoas, Jesus e aquelas 2, então quando ele parte o pão, que eles abrem os olhos do céu. Era Jesus, estava aqui, caminhando com a gente não percebeu. Era Jesus. E aquelas pessoas, de repente, refizeram todo o caminho de volta.
né? Disseram, não, temos que voltar, não dá para a gente ficar aqui agora descansando da caminhada, não, vamos fazer o caminho e vamos contar para os outros o que aconteceu, que isso é importante demais para a gente guardar só para nós. Então Jesus comparece no meio do seu povo. Inclusive, ele chega e as pessoas ficam assim, meio que extasiadas, né? Meio bobas assim, porque, e aí? Né? Está aqui. Está aqui. Jesus, até num outro relato do Evangelho, ele diz, olha, tem nada para comer aqui não? Não é? Ele quer que as pessoas se comportem normalmente, como se estivesse chegando uma visita mais ou menos comum, né? Um grande amigo estivesse ali na casa, você normalmente diz, quer comer alguma coisa, tomar um cafezinho? Era assim que Jesus esperava que os seus o recebessem, né? Uma outra coisa importante também é que João narra de uma forma muito diferente como o sopro do Espírito Santo chegou até os discípulos. Ao contrário de Lucas, que relata algo apoteótico, algo espetacular que acontece lá no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois, e ali então ficou historicamente registrado que o Espírito Santo tinha descido sobre a igreja, sobre todos os discípulos. Aqui mostra que antes daquilo acontecer, antes do grande acontecimento, antes do evento público, na intimidade dessa reunião, nesse lugar assim, reservado, clandestino, quase, Jesus, com um leve sopro, diz, recebam o Espírito Santo. Quando eles foram para Pentecostes, eles já tinham recebido o Espírito Santo, de uma forma mais sutil, mais discreta, mais igualmente válida, igualmente eficaz, não é? João, quando escreve o seu Evangelho, ele escreve realmente com a intenção de rever certos conceitos. Porque se fosse para repetir tudo que os outros 3 evangelistas tinham escrito, talvez ele não tivesse tanto material assim. Mas ele vivenciou certas coisas que ele precisava compartilhar. E esse sopro, esse envio do Espírito Santo para os discípulos ali naquele local era uma coisa importante para ser registrada também. E ele diz então, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também vos envio. Ele repassa para os discípulos aquele mesmo envio que para nós acontece no dia da ascensão, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, está aqui. Em João acontece também nesse lugar, né? Nesse lugar tão discreto. Nós, na nossa cultura evangélica brasileira, a gente gosta de grandes acontecimentos, não é? A gente gosta de estádios cheios, auditórios cheios, e muita mídia, né? Hoje toda a igreja tem a sua televisão, né? Então a gente gosta de grandes acontecimentos assim para marcar certas coisas. E Deus muitas vezes dispensa esse tipo de aparato. Jesus dispensou tudo isso quando ele envia os seus discípulos e os enche com o Espírito Santo, com o sopro do Espírito. É algo importante para a gente refletir também enquanto igreja. Mas vamos voltar então a Tomé. Então Tomé
depois de perambular pela cidade, ele acaba voltando. E aí, então, o pessoal disse, olha, o homem esteve aqui. Veio, conversou com a gente, mostrou as feridas, mostrou aqui o lado dele, lá da lança e tal, estava machucado, mas ele estava inteiro, estava bem, comeu aqui com a gente também. E ele ficou então frustrado com tudo aquilo, né? Eu perdi tudo isso. Já você foi, né? Foi sair fora, né? Tem quem é da Assembleia de Deus conhece uma musiquinha, né? Você estava dormindo o sono da indolência, o anjo passou e você perdeu a bênção. Né? Indolência rima com bênção, né? Mas se você se arrependeu, o anjo vem de volta e traz a bênção para você. Foi o que aconteceu com Tomé. E aí, então, ele faz uma cobrança, ele diz, olha, se eu não presenciar, se eu não passar por tudo isso que vocês também passaram, se eu não puder experimentar, não puder apalpar o corpo de Jesus, da mesma forma que vocês, eu não vou acreditar. Eu não vejo nisso uma dúvida de Tomé. Eu não acredito que ele estivesse duvidando do relato não só dos outros 11 discípulos, mas de outras pessoas, outras mulheres, inclusive, que estavam lá e que tinham acompanhado Jesus até Jerusalém. Tinha muito mais gente lá. Todo mundo viu, todo mundo falou para ele. Ele não tinha como simplesmente refutar o testemunho daquelas pessoas. Mas ele queria vivenciar a mesma coisa que todos aqueles seguidores de Jesus vivenciaram. Ele reivindicou o direito dele a isso. Então, no culto do domingo seguinte, no cair da tarde, Jesus reaparece e aí ele chama Tomé e diz, vem cá, você queria ver? Ó, está aqui. Pode pôr a mão, você vai passar pela mesma experiência que todos os outros passaram. E dessa vez Tomé estava ali, então ele teve o seu direito, digamos assim, a essa experiência contemplado. E aí ele então confessou, disse, Deus, meu Senhor, meu Deus, Bem-aventurados os que não passaram por isso, os que não viram, mas creram. E essa mensagem de Jesus, ela não foi nem para refutar Tomé, não foi para isso, não. Mas foi uma mensagem para a igreja, que quando João escreve o seu evangelho, ele já escreve comunidade avançada, numa década em que a igreja já havia se espalhado pelo Império Romano e por outras regiões, e ali então ele dá um testemunho do que Jesus falou. Porque Tomé, no fim das contas, somos nós. Nós somos aqueles que não presenciaram, evidentemente, o que aconteceu há 2000 anos atrás. Nós somos aqueles que não tocaram materialmente em Jesus. Nós somos aqueles que não temos prova de tudo que a Bíblia diz, porque não adianta a gente buscar prova de tudo que está afirmado na Bíblia. Se você começa a estudar história do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, muita coisa não é comprovada. A própria existência histórica de Jesus foi duvidada durante muito tempo. Hoje eu acho que nenhum historiador sério pode duvidar da existência de Jesus. Não é? Não dá para ficar nesse ceticismo.
Mas teve uma época que se duvidava se realmente se Jesus existiu, se não foi uma lenda, se não foi alguma, não é? Uma grande alucinação coletiva, um grande romance, alguma coisa. Não. Nós temos uma segurança histórica com relação a Jesus. Mas daí a crermos em Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que foi morto e no terceiro dia ressuscitou e caminhou com os seus discípulos e enviou sobre todos os outros discípulos do seu Espírito para constituir um grande movimento chamado igreja, que depois virou instituição, mas esse é outro problema, não é? Isso nós não temos como comprovar historicamente, isso é um ato de fé. Então nós somos os tomés talvez um pouco mais comportados, não é? Porque estamos aqui todos sentados nas nossas cadeiras e todo domingo estamos aqui e não saímos pelo mundo, pelas ruas, buscando uma outra revelação de Jesus que não seja aquela que aparece para nós aqui todo domingo ao cair da tarde, não é? Mas Tomé somos nós, e nós somos bem-aventurados porque, não tendo todas essas provas cabais e materiais sobre Jesus, nós cremos, e sobre nós também é assoprado o Espírito de Deus, e nós também somos enviados por Deus da mesma forma que Jesus foi enviado, da mesma forma que aqueles discípulos que ali estavam foram enviados também. Somos herdeiros dessa experiência dos discípulos, somos herdeiros dessa experiência de Tomé. Então, vamos ter essa lição bem clara nesse episódio aqui do primeiro dia da semana, o primeiro dia que Jesus voltou para os seus discípulos. Amém? Amém.